pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos começar o curso de estrutura da matéria e a ideia é que nessa parte introdutória a gente fale um pouco sobre a natureza elétrica da matéria, né? Então, nesse curso de estrutura da matéria, a gente vai estudando desde o comportamento das partículas, né, toda a formação, a criação da mecânica quântica, até chegar realmente no que a gente já conhece, né, como aquela química ou física bem formada ali no século XX, né, e onde a gente vai estudar ligação química, né, e avançar sobre o ponto de vista físico-químico da ligação química, né, que é um aspecto que vocês ainda não tiveram no curso, né, e depois ver a parte espectroscópica, ou seja, aquela parte que depende, né, que trata, né, sobre a caracterização de materiais, né, de substâncias químicas, tá? Então, o curso está montado dessa forma, né, basicamente em 3 partes, onde a gente vê nesse início, né, toda essa parte de natureza da matéria, modelos atômicos, né, até chegar e culminar ali com o átomo de hidrogênio e a mecânica quântica, ok? Então, vamos lá. Basicamente, o que a gente tem que falar um pouquinho, né, é que toda matéria é formada por cargas elétricas, tá? E essas forças, né, essas cargas elétricas, basicamente elas se manifestam, elas estão presentes através de forças, né, que são forças elétricas e magnéticas, tá? Então, a gente tem nomes aí famosos, né, como Charles Coulomb, né? A gente sabe que a unidade, né, que conta ali a carga, né, elétrica da matéria é o Coulomb, né? E dado exatamente em homenagem ao Charles Coulomb, que ali durante o século XVIII, basicamente, né, fez os seus primeiros estudos quantitativos sobre cargas elétricas, tá? E depois também Ampère, Ørsted, Michael Faraday, todos eles trabalhando muito com a parte de forças magnéticas, né? O Faraday é conhecido como um dos maiores experimentalistas que já existiu, né? Porque o Faraday tinha um conhecimento extraordinário, né, sobre características magnéticas da matéria, né, através das suas observações, e isso tudo lá no século XIX, basicamente, ok? Então, é importante que a gente fale, né, de alguns aspectos, como forças elétricas, campo elétrico, né, e campo magnético. Então, vamos começar ali pela força coulombiana. É uma força de atração, né, basicamente entre cargas opostas, né, ou de repulsão, logicamente, entre aquelas cargas que são de mesmo sinal, né, semelhantes. Então, essa força, né, ou essas forças de atração ou repulsão, elas são proporcionais ao produto das suas cargas e o inverso do quadrado da distância entre elas. E isso pode ser manifestado aqui por essa equação, onde o Fe está indicando exatamente a força elétrica, igual ao kappa. O kappa é um fator de proporcionalidade, cujo valor está aí ao lado. Q e Q', então, são essas cargas, que podem ter os sinais opostos ou não, sobre R2, então, o quadrado da distância entre essas cargas Q e Q'. Tá? Então, é sempre importante observar que dentro da estrutura da matéria, quando eu estou falando, né, de cargas, né, forças, eu tenho que tornar isso mais fácil de entender pelo lado matemático, né? Então, essas equações matemáticas que vão aparecendo, elas vão nos ajudar muito, né, em entender o que eu quero dizer com cada uma dessas expressões, tá? Então, né, um dos aspectos também importantes, né, que são gerados, logicamente, por essas forças, é o campo elétrico, né? E o que caracteriza o espaço em torno da carga elétrica Q' aí que a gente está destacando?
Então vamos observar esse primeiro aspecto. Eu tenho ali a carga Q' separada por uma distância R, né, de uma outra carga que eu conheço bem, então coloquei ali já o valor de 1 coulomb, né, esse 1C, tá? E já estou então aplicando esse valor de 1 coulomb, substituindo no valor de Q, que aparecia naquela fórmula, ok? Então ficou Fe igual a kappa Q' vezes 1 coulomb sobre R2. No entanto, né, ali a gente viu no primeiro aspecto que a força, né, a carga de 1 coulomb estava se afastando de Q', né? Nessa segundo quadro à direita, a gente pode ver que essa carga de 1 coulomb está se aproximando de Q'. Então, nesse caso, observem que a expressão matemática agora aparece com um menos na frente, né, na frente do kappa. Então, indicando exatamente essa aproximação, atração entre as duas cargas, ok? E, logicamente, pelo movimento dessas cargas ao longo do espaço, a gente tem a formação de um campo elétrico. Esse campo elétrico, né, gerado pelo movimento dessas cargas, né, ele se manifesta através de linhas que nós vemos aqui, né? Então, nós temos linhas de força que, na verdade, né, são vetores saindo ali dessa carga positiva ou se aproximando daquela carga negativa em vermelho. Então, basicamente, essas linhas de força mostram bem o campo elétrico gerado em torno dessas cargas, ok? E nós vemos logo ali abaixo as linhas de força de um campo magnético de um ímã. Então, dois polos, né, o norte e sul magnético, né, numa limalha de ferro, e a gente pode ver que esses tracinhos, essas linhas de força, são bem claras, né, e a gente consegue entender aí o que é esse campo elétrico, né? Basicamente, a união desses vetores, né, culminando nesses dois pontos que são as duas cargas, né? Que no nosso exemplo são aquelas cargas Q e Q'. Bom, uma vez visto, né, um pouco sobre força, né, elétrica, campo elétrico, é interessante também que a gente fale, né, que esse campo elétrico ele é manifestado como essa força sobre 1 coulomb. Basicamente, o que seria ali o Q' sobre R2. E esse campo elétrico, para falar mais do campo elétrico, a gente precisa também falar do potencial elétrico, né? O potencial elétrico ele vai ser muito importante para entender a energia necessária do movimento dessas cargas no espaço. Então, qual é essa energia para levar a carga de um ponto a outro no espaço? Então, de acordo com o princípio da conservação de energia, que a gente está falando lá, né, conservação de energia, primeira lei da termodinâmica, ok? Quando se transporta uma carga de um ponto 1 a um ponto 2 no espaço, a gente está realizando trabalho. E esse trabalho ele está manifestado aí por um ΔV, e o V é a letra para a gente que relaciona tradicionalmente o potencial, tá? Uma energia potencial. Então, esse ΔV é o potencial V2 menos V1, ou seja, o potencial num ponto tal no espaço menos o potencial encontrado em outro ponto tal. Tá? Essa diferença me dá essa diferença, então, de potencial, tá? Que com certeza vocês já ouviram falar, né, quando a gente fala de pilha, né? Então, a diferença de potencial que a gente mede numa pilha, né, é basicamente a mesma diferença de potencial que a gente está estudando aqui, né, de um ponto de vista mais básico. Tá? Então, observem que se a gente considerar, né, uma carga positiva que se aproximando de um próton, ou seja, saindo de um ponto 1, né, e passando pelo ponto 2 que a gente vê aí desenhado, o próton está ali representado, né, pela carga positiva, né, a bolinha verde. Então, a gente está aplicando trabalho sobre essa carga Q para que ela seja deslocada no espaço. Então, ela vai sair de uma posição de repouso para um ponto onde vai existir maior repulsão, né? Que positivo com
o próton ali, né? Eles são cargas que vão se repelir, ok? Então o trabalho aí nesse caso é um trabalho maior do que 0 e o potencial em 2 tem que ser maior do que o potencial em 1, porque o potencial em 1 era nulo, né? Estava em repouso a carga. Nesse caso, a trajetória da carga Q tem direção oposta ao campo elétrico produzido pelo próton, ou seja, uma força elétrica se opõe ao movimento da partícula. Isso é interessante, porque essa mesma força elétrica vai frear o movimento daquela partícula aqui. Ok? Bom, por convenção, então, como eu falei, né, o potencial é igual a 0 para os pontos onde não há nenhum tipo de atração ou repulsão, ok? Sobre a carga Q. O que sempre ocorre quando Q se encontra numa distância infinita de qualquer outra carga, ou seja, entre aspas, né, a carga Q não está sentindo nenhuma outra carga perto dela, né? Então aquelas linhas, né, de atração ou de repulsão representando ali o campo elétrico, né, não são manifestadas, né, ela não consegue perceber esses vetores de outra carga. Então, nesse caso, como eu disse, o potencial é 0. Então, se eu estou numa distância infinita, eu posso dizer que esse V1 para o infinito, ele tende a 0, ok? Ele é igual a 0. E o V que eu estou colocando ali vai ser, na verdade, igual ao nosso trabalho, né? O V, observe que eu coloco em função de x, y e z. Né? O que é esse V, x, y, z? É o potencial elétrico, ok? Ou melhor, é a energia potencial, né? Numa coordenada cartesiana de x, y, z, ou seja, uma coordenada espacial. Assim como o campo elétrico foi definido como força por unidade de carga, a gente tinha visto lá atrás, né? F sobre 1c, a razão da energia potencial por unidade de carga é chamada então de potencial elétrico, que é aí dada pela letra φ, ok? Então φ é igual ao potencial, né? A energia potencial pela unidade de carga, ok? Bom, então, se eu tenho uma carga, né, de 1 coulomb, o potencial elétrico φ, né, ele vai ser basicamente o trabalho, né, de levar essa carga unitária, né, do infinito a um ponto qualquer no espaço, ok? E o que a gente entende como potencial, por exemplo, de 1 volt, né, aquele mesmo voltagem, né, que você lê numa pilha, né, em qualquer circuito elétrico, né, ele vem, na verdade, dessa relação, né, da energia potencial, porque unidade de energia é joule, e então você tem 1 joule sobre 1 coulomb, né, energia potencial sobre carga, né, e isso nos dá a unidade de 1 volt, ok? Então, o trabalho para levar uma carga Q de um ponto a outro, ele é igual ao produto de Q, né, o produto dessa carga, pela diferença de potencial entre esses dois pontos. Olha aqui a diferença de potencial que eu estou falando, né? Então eu tenho ΔΦ, é o φ2 menos φ1, que é igual a 1 sobre Q, potencial, né? A energia potencial é V2 menos V1. E aí, esse trabalho 1,2, né, o trabalho 1,2 que eu estou falando é o trabalho desse deslocamento, né, da carga no espaço entre o ponto 1 e o ponto 2, né, basicamente é ΔΦ vezes Q, ok? Então, a diferença de potencial vezes a carga. Um outro aspecto importante é falar sobre o campo magnético. Então, a eletrodinâmica, ela estuda o movimento das cargas. Nesse caso, a lei de Coulomb não vai ser o suficiente para entender o comportamento dessas partículas. Então, só a ideia de que eu tenha a medida, né, da separação entre o quadrado da distância entre as cargas não vai ser suficiente. Eu tenho que entender o movimento dessas cargas para entender o que é o campo magnético. A força, ela pode ser tratada da seguinte forma, então eu posso dividir a força aí, né, entre a parte de força elétrica e força magnética,
ok? A força elétrica a gente já viu ali, né? Ela basicamente é um campo elétrico dado pelo E, né, vezes a carga. Então ela independe, né, basicamente ali de movimento da carga, né? E pode ser aplicado aí na eletrostática ou mesmo na eletrodinâmica. Vamos entender um pouquinho como é que isso funciona, da onde que vem esse FM, né, a força magnética. Então, lógico, cargas em movimento geram campo magnético, né? A gente está falando isso basicamente desde o início, né? E esse FM, ele depende da carga, né? Depende da velocidade, né, de movimento das cargas, depende da magnitude, né? Que carga é essa, né? Eu estou falando de uma carga pequena, uma carga muito grande, né? Então, da magnitude dessa carga e da direção também do campo magnético. Então, o FM ele pode ser dado por Q vezes V, né, a velocidade, aí o B, a magnitude do campo magnético, e o seno de θ, né? Ali naquela mãozinha a gente vê basicamente esses vetores, né? A velocidade para um lado, campo magnético para o outro, a força ali em cima, como sendo seno de 90, né? Então tem ali o valor de 1 e essa expressão se reduz de uma maneira sensível, né? Então, essas unidades de campo magnético, né, do B, elas devem ser força sobre carga e velocidade. Então, eu tenho Newton por Coulomb metro por segundo, né? Como Coulomb por segundo é ampere, né, a gente pode dizer que Newton sobre ampere vezes metro. Essa unidade Newton sobre ampere vezes metro é o que a gente chama de Tesla, né? Em homenagem ao Nikola Tesla, né? Que foi um dos grandes caras aí que estudou sensivelmente toda essa parte de eletricidade e magnetismo. Tá? Então, campo magnético é dado em Tesla, ok? Bom, então a força eletromagnética que atua sobre a carga aqui, ela é dada pela expressão de Lorentz, que força é igual a carga, e vocês veem aí entre parênteses, né, o campo elétrico, né, o E, mais a velocidade, mais a parte, né, o B, que é o campo magnético. Tá? Então eu tenho todo esse conjunto, né, reunido ali para determinar essa força magnética de uma forma geral. Tá? O Lorentz, ele ganhou o Prêmio Nobel de Física, né, por seu trabalho exatamente sobre a influência do magnetismo em fenômenos de radiação, em 1902, né, junto com Zeeman, e foi extremamente importante, né? É interessante que depois a gente vai ver mais adiante, né, em outros vídeos, nas próximas semanas, que todos esses grandes nomes aí do início do século XX, né, eles aparecem em convenções de Solvay e a gente vai identificando vários deles ali reunidos. Tá? Então, vamos olhar um pouquinho para alguns exercícios? Então, olha só, tenho 3 exercícios aqui, né, e eu quero que vocês façam depois com calma. Né? Vamos olhar cada um deles, eu vou descrever com vocês. Então, ó, 2 cargas iguais encontram-se separadas a uma distância de 1 centímetro. Se a força de repulsão é de 10 a menos 5 newton, né, undina, qual a magnitude de carga de cada partícula? Tá? Então, basicamente, aplicação de fórmula ali do que a gente já viu. No segundo, calcula a diferença de potencial, né, o ΔΦ, entre 2 cargas separadas por uma distância r com um campo elétrico E, né, constante em seu interior. Né? Logicamente, também aí trabalhando da forma literal. E a última, né, estime a força com que um próton proveniente de raios cósmicos chega à Terra perpendicularmente à linha do Equador, a uma velocidade de 2 vezes 10 a 7 metros por segundo. Compare essa força com a atração gravitacional sobre o próton. E aí a gente tem a massa do próton, né, é um dos dados, e a carga ali de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. E aí, se a gente olhar direitinho para essa resolução, a gente vai empregar a equação Fm igual a QVB, que seria lá com seno de θ, mas a gente viu que
a atração, né, desse próton está perpendicular à linha do Equador, então, como eu falei antes, é o seno de 90, né, dá 1, e a equação se resume a isso, QVB. Então, nós temos ali o Q, a carga, né, em Coulomb, 1,6 vezes 10 a menos 19, a velocidade do próton, então, 2 vezes 10 a sétima metros por segundo, e a magnitude, né, do campo magnético, 1,3 vezes 10 a menos 7 Tesla. Então, o FM fica sendo igual a 4,17 vezes 10 a menos 19 newtons, ok? Newton, unidade de força, né? A força gravitacional vai ser a massa do próton vezes a aceleração da gravidade, que a gente já conhece, né? 9,8065 metros por segundo ao quadrado. E a massa do próton já foi dada também no exercício, está ali 1,67 vezes 10 a menos 27 quilogramas, ok? Então, a força da gravidade, né, exercida sobre esse próton é de 1,64 vezes 10 a menos 26 newton. Ou seja, a força magnética, olha lá, o FM, é milhões de vezes maior do que a força gravitacional. Ela é da ordem de 10 a menos 19, enquanto a força gravitacional é da ordem de 10 a menos 26. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre essas partículas elementares, né? A gente já viu então a questão de força elétrica, campo magnético, né? Como é que as partículas estão se comportando no espaço, ok? E é interessante também entender basicamente como que elas foram descobertas, né? E a gente vai ver isso ao longo do tempo aí, né? Então, basicamente, tudo começa ali com o William Crookes, né? Ele cria o que a gente chama de ampolas de Crookes, né? E descobre, né, os raios catódicos, né? Esses raios, né, eles foram descobertos porque eles estão numa ampola, né, essa ampola de Crookes, né, onde é feito o vácuo, uma pressão bem baixa, né, abaixo ali de 0,01 milímetro de mercúrio, tá? Aplica-se uma alta voltagem, né, num dos polos, daqui a pouco a gente vai ver em outro momento aqui a própria ampola de Crookes, como é que ela funciona, né, com gás rarefeito. E ele afirma, então, que esses raios catódicos eles possuem trajetória, né, retilínea e independem do material, né, do cátodo, né, ou cátodo, né, como queira. Tá? O Thomson, né, o J.J. Thomson, ele é o cara que descobre o elétron, né? Então, além de descobrir, ele determina a razão, né, carga-massa, né, e por esses trabalhos ele ganha o Nobel de Física em 1906. Depois o Rutherford, né, o Ernest Rutherford, que foi aluno do Thomson, né, descobre o núcleo atômico, né, a evidência de que o átomo não tinha só elétron, né, ele tinha que ter algo mais, né, onde que estariam os prótons, ali as cargas positivas para manter o elétron, né, inteiro, né, o átomo inteiro, né? Então, o Rutherford descobre o núcleo atômico em 1911, tá? Mas antes disso ele já tinha ganho o Prêmio Nobel de Química em 1908, né, pelos trabalhos com radioatividade, né? O trabalho dele, onde ele confirma a existência do núcleo, vem logo depois, né? E muito em decorrência do próprio trabalho com radioatividade. E o Robert Millikan, ele basicamente tem a medida da carga elementar do elétron em 1909, ganha o Nobel de Física em 1923 por isso, né? Então o Millikan tem uma importância também muito grande aí, né, nessa questão de determinar realmente a carga do elétron. Tá? Bom, a descoberta do elétron é, sem dúvida nenhuma, um dos pontos mais importantes, né, da física química moderna, vamos chamar assim. Tá? Então, nós temos aí trechos,
né, extraídos do artigo do Thomson, na Philosophical Magazine, né, onde ele vai falando basicamente sobre os raios catódicos, o comportamento, né, dessa radiação dentro da ampola de Crookes, né, e vai descrevendo basicamente esse comportamento do elétron, ok? Bom, essa descoberta, como eu falei, foi importante. Logicamente, a questão da corrente elétrica já era bem conhecida, então aí a gente volta lá no Luigi Galvani, né, no Alessandro Volta, né, no próprio Michael Faraday, né? Então observe que eu estou falando ali de cientistas que estão lá no século XVIII ainda, né? Então já se conhecia eletricidade, né? Mas não existia ainda a comprovação dessa partícula, né, que é o elétron, responsável, né, por essa eletricidade. Tá? Então, a natureza, né, elétrica então, seria associada a essa nova partícula e, por isso, batizada aí de elétron. Tá? É interessante destacar aqui que o Faraday, né, observe que aí o Faraday entre 1791, né, e morreu em 1867, né, então basicamente ali durante o início do século XIX, né, meados do século XIX, ele fez todos os seus experimentos relacionados a propriedades elétricas e magnéticas da matéria, né, e isso tudo sem conhecer o elétron, né? Então, por isso que ele é tido realmente como um dos grandes experimentalistas, né? Não existia ainda a comprovação do elétron realmente. Tá? Bom, como eu falei, né, a importância dos raios catódicos, ela vem, na verdade, um pouco antes do Crookes, né, ali com o Hirthoff também, né, que é um alemão que observa esses raios catódicos em 1869, e o Crookes, né, como eu falei, um pouquinho depois, né, 1879, né, ele afirma que esses raios possuem trajetória retilínea e independem do material. Né? Então, aqui o que a gente consegue ver, nesse esqueminha, é que a gente tem aí um catodo, né, o ponto A, o B é a cruz, também de metal, né, um alumínio, tá, que seria o nosso anodo, e a gente percebe, né, que tem uma sombra, né, jogada, né, projetada sobre o fundo da ampola. Então dá para ver isso na foto à direita, que com o movimento dos raios catódicos, essa cruz faz uma sombra sobre o fundo ali da ampola, criando uma fluorescência em volta, né, que fica tudo esverdeado, o que é realmente a comprovação, né, de que raios estavam sendo emitidos, né, da fonte inicial ali do catodo. Tá? É interessante também mostrar, né, porque aí, logicamente, aproveitando esse desenvolvimento dado por Crookes, né, essa razão da carga-massa do elétron vem em 1897, né, onde ela é descoberta pelo Thomson, e ele aplica, né, ele faz algumas modificações na ampola de Crookes e aplica um campo magnético mostrando que essa trajetória retilínea daqueles raios catódicos ela é ligeiramente desviada. Então isso mostra que o raio catódico em si, né, tinha de fato carga, né? Ele não era simplesmente um raio neutro. Então ele tinha carga e observe que ali na curvatura, na linha verde, a gente consegue acompanhar que há um ligeiro desvio em direção à placa positiva, né? Indicando que esses raios têm carga negativa, ok? E aí se chega então depois à relação carga-massa, que é hoje de 1,75 vezes 10 a menos 11 coulomb por quilograma. Aqui um outro esquema, né? Esse esquema é extraído diretamente daquele livro do Cruz, Chamiz e Carrizo, né? Que é um livro que eu já comentei com vocês ali na plataforma, né? Excelente para quem quer realmente se aprofundar ou quem
né, ao longo do curso, aí, se vocês puderem consultar, né, esse livro, é excelente. Embora a edição dele só exista em espanhol, né, é um livro relativamente fácil de ler, né, e que vocês vão ter basicamente tudo isso que eu estou falando aqui. Tá? Então essa figura vem exatamente de lá, né? A gente vê ali a aplicação desses ímãs, né, e o desvio, né, dos raios catódicos, né, com determinado ângulo, e várias das fórmulas aí que a gente já viu e poderia aplicar tranquilamente para calcular, né, velocidade do elétron, né, e o campo magnético gerado. E então, para concluir, né, ali o experimento que a gente vê aqui é o experimento de Millikan, né, em 1909, um experimento famoso aí da gota de óleo, né, que nesse trabalho ele considera a resistência do ar, né, e o valor obtido para a carga do elétron ela possuía um erro menor do que 1% do aceito hoje. Então, observem a precisão, né, que Millikan obteve, né, para calcular, né, a carga do elétron em 1909. Tá? E aí na foto a gente vê o experimento, né, o aparato, né, do experimento original do Millikan. A gente vai evoluir aí nas próximas aulas, nas próximas semanas, né, tentando mostrar exatamente tudo que vem derivado dessa questão da natureza elétrica da matéria que a gente falou hoje, né? Ou falou aqui nesse ponto. Então, um dos pontos importantes que a gente deve entender mais para frente é exatamente relacionado a limitações da física clássica, né? No momento em que surge o elétron, basicamente a física se transforma, né? Então, vários estudos têm que mudar de perspectiva, ok? E a física clássica ela já não consegue mais explicar uma série de fenômenos que são observados, ok? Então, no final do século XIX, aí no início do século XX, o que a gente vê basicamente é um testemunho geral, né, de várias mudanças, tá? E uma crise efetivamente na física clássica. Então, uma série de resultados experimentais, né, levou, né, ou exigiu conceitos, né, totalmente incompatíveis com o que a física fornecia na época, né, e então, né, você necessita, né, passar por uma conjectura mais radical, uma quebra de série de paradigmas ali, né, da física clássica para explicar esse mundo eletrônico, né, esse mundo de partículas, ok? E daí, finalmente, vem a teoria quântica, lá já fundamentada ali em torno de 1920, 1925, tá? Então, foi a partir desse momento que surge a física moderna, né, a mecânica quântica, com os experimentos de Einstein, Bohr, de Broglie, Schrödinger, Planck, ok? Entre outros. A gente costuma dizer, né, que a física, a química tem sempre os seus pais, né? Lavoisier era o pai da química moderna, né? O próprio Faraday, como a gente falou aqui, é o pai da física do magnetismo, tá? A mecânica quântica não tem pai, na verdade, ela tem vários pais, né? Então, vários desses nomes foram contribuindo, né, para a criação da mecânica quântica. Então, efeitos como a radiação do corpo negro, o efeito Compton, o efeito fotoelétrico, né, a gente vai ver nas próximas aulas também, ok? E aí, eu acho interessante colocar isso sob a perspectiva de um histórico, né, onde a gente vê que, basicamente, a gente falou ali de século XIX com Joule, Clausius e Gibbs, basicamente tratando da termodinâmica, né, clássica, né, e
Depois, quando Thomson finalmente descobre, né, ou confirma a existência do elétron, vem vários e vários nomes com vários experimentos que vão, então, trabalhando, né, e mostrando a evolução até se chegar na mecânica quântica, né? Então, a gente tem Rayleigh-Jeans em 1900, né, com a teoria clássica para a radiação do corpo negro. Depois, o próprio Max Planck, quando ele entra com a quantização de energia, né? E isso vai dar uma nova leitura para o Einstein sobre o efeito fotoelétrico e sobre o próprio corpo negro. Depois, o próprio Millikan, aí, como a gente falou, descobrindo a massa do elétron. Vem o Rutherford com o átomo nuclear, né? O Niels Bohr com a quantização do momento angular, né? Mostrando a estabilidade do átomo, né? E aí vem outros nomes, como Werner Heisenberg, com o princípio da incerteza, Louis de Broglie com a dualidade partícula-onda, e finalmente o Schrödinger com a teoria quântica geral, onde, através da sua equação, a gente consegue efetivamente mostrar, né, o efeito da quantização para o átomo de hidrogênio, né? Então, basicamente, esses são momentos importantes aí dispostos cronologicamente, né, para a gente entender, né, também os nossos próximos tópicos aqui, ok? Então, dessa semana aí, por enquanto é só, mas vamos estudando, vamos revendo esses vídeos, esses slides, né, para não deixar acumular, porque é intensa a matéria aí. Falou? Falou, pessoal, até mais.